Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao canal Viver de Tradução. E hoje a gente vai entrevistar Walter Aragão Filho, que é um tradutor, é meu amigo aqui de Fortaleza. A gente se conheceu no Clube Poliglota. Então, Walter vai hoje contar essa trajetória dele, né? Porque, como o título diz, né? O jovem tradutor. Walter, você está com quantos anos hoje, cara? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Boa noite, Juliano. Obrigado pela oportunidade. Eu tô com 23 anos hoje. 23. Então, conta pra gente aí como é que foi o teu começo no aprendizado de línguas? Quando você começou a estudar línguas e quais foram as primeiras línguas que você estudou e como é que se deu esse processo? Então, meu primeiro contato foi porque eu frequentava a igreja mórmon quando eu era criança e é muito comum ter muitos americanos lá, né? E eu tive contato com alguns deles e eles me ensinaram e eu me interessei muito, assim. Eu tinha uns 9 anos e foi mais ou menos nessa época que eu comecei a aprender inglês de maneira mais séria, assim, fora o colégio, sabe, estudar frequentemente. Então você começou a estudar inglês com 9 anos, mas como foi esse estudo? Foi com aulas? Foi autodidata? Como é que foi isso? Então, eu sempre tive acesso à internet, porque meu pai é programador. Então, eu sempre fiz muitos cursos online, sempre aprendi muito sozinho, ou vendo vídeos, na internet, assistindo série. Fiz cursos também, mas, tipo, foram poucos. Fiz alguns cursos, inclusive, tipo, fora do tema do inglês, mas que também ajudavam, porque dentro do curso tinha isso, que era o curso de computação. Tem muita coisa na programação também, em inglês. Então, sempre fui muito apegado ao idioma. Então na adolescência você estudando inglês e estudando outras coisas em inglês, aí você foi adquirindo a língua inglesa, Isso, né? isso, E que exatamente. outras línguas também você teve contato? Porque não foi só o inglês, né? É, com mais ou menos 15 anos, eu comecei a aprender espanhol por conta de um professor. Eu conheci ele, eu admirava muito ele, porque ele tinha 3 faculdades, um cara muito estudado, e ele ensinava espanhol no meu colégio. Na época, eu comecei a aprender com ele e depois também quis aprender de forma autodidata, em casa mesmo, sempre fiz dessa forma, na internet. E eu sei que você também estudou japonês, não foi? Japonês sim, mas foi mais na base do listening, sabe? Mais uma coisa, não foi tão estudo assim, foi mais osmose, né? Digamos assim, eu estudei meio que vem do conteúdo, né? Desde os Sim. 12 anos, mais ou menos. E aí, nessa sua adolescência, você pensava em trabalhar com o quê no futuro, na vida adulta, né? Os primeiros pensamentos, assim, de profissão, o que é que você pensava? Pois é, na verdade, eu imaginava que ia fazer ciência da computação e, inclusive, eu fiz um curso na UFC de 2 anos de computação, era uma preparação e quando eu fiz 18 anos, eu não me interessava mais assim por programação, assim, eu não queria mais. Então, eu fiquei meio sem rumo na época, né? Tava procurando alguma coisa, mas eu não tinha ideia do que fazer com o que eu sabia. E aí, como é que você teve essa ideia de virar tradutor, que eu acho que foi aos 19 anos, né? Realmente é uma coisa muito cedo Foi, aí. Normalmente é bem foi. mais tarde do que isso. Como é que você teve essa ideia, esse contato com a tradução e quis virar tradutor? Pois é, eu estava fora da cidade, como tu disse, eu moro em Fortaleza contigo, na mesma cidade, e na época eu queria muito participar de clubes de idioma e eu procurei pelo Facebook, nos grupos e tal. Então, eu achei o Clube Poliglota Fortaleza. E nesse clube eu conheci muitas pessoas, interagi com vários idiomas e tal. E nesse clube, inclusive, eu conheci você, né? A gente se conheceu nesse clube. E foi, inclusive, você que me apresentou a profissão de tradução. É verdade. Lá no Pois Clube é. Poliglota a gente tem encontros todo sábado, né? Aqui em Fortaleza, mas também em várias outras cidades do Brasil. E também em outros países também tem clubes poliglotas por aí.
E aí o Walter, com 18 anos ainda, né, era, Walter, na Tinha verdade? 18 anos. Isso foi o quê? 2018, foi? Foi 2019, mas eu ainda não tinha feito 19, basicamente. Ah, tá. É. No começo de 2019, eu acho, né? Foi bem no começo de E a 2019. gente se conheceu, aí você começou a participar do clube, aí eu falei, eu sou tradutor tal, e você achou interessante aquele negócio, né, de tradução. Não sabia como funcionava, fiquei intrigado. Mas aí, fora essa minha fala, né, sobre eu sou tradutor, não sei o quê, trabalho com tradução, por que que você quis virar tradutor depois que eu te falei dessa profissão e como foi que você se aprofundou e aprendeu mais sobre isso, né? Então, como eu disse, depois que eu desisti, assim, em relação a fazer ciência da computação, eu tentei fazer outros cursos, eu entrei em engenharia, fiz um semestre, mas quando eu conheci a tradução através de você, eu já gostava muito de ler, eu sempre fui um leitor muito assíduo e sempre gostei muito de escrever também. Por conta disso, eu achei que seria muito bom assim tentar essa profissão, porque você me alertou na época que era uma profissão que quem está nela tem que gostar muito de ler, muito de escrever, porque é basicamente só isso que você faz. Mas aí como é que você começou a procurar os primeiros trabalhos, os primeiros clientes? Você assistiu o meu canal ou você assistiu outras coisas? O que foi que você fez assim para se inteirar mais do assunto? No começo eu tentei muito investigar o PROS, outros sites como o Upwork e tal, mas alguns não deram resultado, como o Upwork, por exemplo, nunca me deu nenhum resultado. E o básico, assim, sobre o mundo da tradução, quanto cobrar, como fazer uma fatura, como fazer o beabá. Eu vi em alguns canais, eu vi no seu canal, vi em alguns canais gringos também, assim. Tinha até uma moça que eu lembro que eu vi que ela trabalhava só com japonês em vez, só para um cliente. E era uma coisa totalmente diferente do que você falava. Você falava sobre clientes diferentes, vários ovos, várias cestas. Então eu fui tendo essa ideia com o tempo. E meu primeiro trabalho eu tive mais ou menos com 2 meses, assim, que eu comecei a procurar. Foi em que mês, em que ano? Isso aí, 2019 ainda. Foi em março de 2019. Foi. E Meu primeiro trabalho como foi que você foi conseguiu? Onde um, foi que surgiu esse negócio aí? E o que era? foi no grupo, nos grupos do WhatsApp mesmo, assim, que a gente tem os grupos para os tradutores. E nesse grupo surgiu uma pessoa, ela estava precisando de ajuda num trabalho, que era uma certidão de casamento, de divórcio, na verdade, né? Uma certidão de casamento com a anotação de divórcio de inglês para espanhol. Não, minto, de espanhol para inglês. E eu aceitei esse trabalho, e esse foi o meu primeiro trabalho e primeiro contato com esse cliente, que ele foi meu cliente por muito tempo. Aí ele continuou te mandando coisa todo mês, mais ou menos assim, de vez em Ele quando foi te mandando. ele foi um bom cliente, assim, por um bom tempo mesmo, muito fluxo, mas esse foi só o primeiro, né? E aí, Esse foi como é só o que primeiro. começou o segundo, o terceiro? Então, você está falando aí dos grupos de WhatsApp, novos tradutores, não sei o quê, né? Aqueles grupos lá que a gente participa, que realmente de Isso. vez em quando aparecem umas oportunidades lá e você, antenado, digamos assim, você respondeu, a pessoa te contactou, gostou, continuou te mandando mais. Mas aí, como é que Exato. foi o segundo, terceiro trabalhos, não, clientes? Como é que você ampliou a sua carteira a partir desse primeiro? Então, primeiro, eu tentei sempre conseguir clientes pelo PROS, porque é um portal muito grande, aparecem trabalhos todos os dias, muitos clientes diferentes. E eu consegui alguns clientes, sim. Ah, Infelizmente, nem todos os clientes vão ser assíduos. Toda semana vão te mandar trabalho, por isso é importante você ter vários. E quanto mais eu fui trabalhando, eu sempre gostei muito de dar o meu máximo em cada trabalho. Então, eu nunca tive exatamente um review ruim, sabe? Um feedback ruim. E erros acontecem, claro, mas nunca foi algo drástico.
E por conta disso, eu acredito, eu sempre fui bem recomendado. E foi meio que uma montanha. Eu fazia um cliente feliz e esse cliente ele passava para outro cliente, passava para outra pessoa. Fala com o Walter que ele resolve, isso aqui, aquela história, né? Cada vez mais, tipo assim, uma agência, às vezes uma agência, os donos da agência são amigos, agências diferentes, os CEOs, né, são e eu Mas era essas recomendado agências para aí, outra você agência. está falando de agência que você conseguiu no Pros ou no WhatsApp? Onde foi isso? Não, foi no WhatsApp, essas que eu tô falando agora. Foi no WhatsApp. Sim. No PROS, eu consegui algumas agências de diferentes países, assim, Inglaterra, Espanha, sim. E continua com elas ou foi uma coisa também temporária? Como é que foi essa Não, eu continuo sim, manutenção dos mas clientes? como continuo sim, só que elas são menos assíduas. Tem cliente da Índia também, tem todo tipo de cliente. Então você é assinante do Pros desde quando? Desde 2019, fevereiro de 2019. É uma boa ideia. E Cara, todo ano eu eu sempre pago a incentivo a assinatura. galera, né? Porque realmente é um lugar que tem muito cliente rolando lá. E também no WhatsApp, né? No teu caso. Mas eu me lembro que no começo você estava fazendo o teu perfil no Pros, aí falou, Juliano, cara, eu tenho uma cara muito novinho, não sei o quê. Será que a galera vai acreditar em mim? Será que vão me contratar? Vão pensar que eu Pois sou uma é. criança, não sei o quê. Como é que você superou esse receio, assim, de por ser tão jovem, a galera não ia te dar bola? O que que você fez para contornar isso? Assim, no começo, eu tinha, o quê, 18 anos, fiquei com 19, e eu realmente tinha uma cara bem, bem novinho mesmo, assim. E era complicado, cara, porque eu sentia que as pessoas talvez não pensassem que eu poderia fazer o trabalho, que eu talvez não tivesse competência. E, cara, para isso a chave é a confiança. É, e também não mostrar muita cara, né? No caso. Não, mas realmente, assim, a chave para mim foi confiança. Eu sempre fui muito confiante É porque a galera só vê tua cara se entrasse no teu perfil do Pros, porque meio que no WhatsApp, não sei se dá para ver muito, a pessoa pode usar, sei lá, uma imagem qualquer, Não, mas mas eu tem nunca nem essa, me né? preocupei exatamente da pessoa entrar no meu perfil, porque exatamente eu sempre quis mostrar a minha confiança e quando o cliente me dava a chance, né, de me contratar, eu sempre fiz o cliente feliz, pelo menos é o que eu penso. Então você conseguiu alguns clientes no WhatsApp, alguns no Pros, foi mantendo, foi fazendo, foi sendo recomendado. Mas fala agora também dos clientes que você foi conhecendo nos eventos de tradução, né? Porque em 2019 você foi para o Poliglotar São Paulo, né? Um evento que a gente organiza. Sim. Começou aqui em Fortaleza em 2016, 2019 a gente foi para São Paulo, já fizemos em Recife, nesse ano vai ser no Rio. Então fala aí um pouco, por exemplo, de como foi a tua experiência no Poliglotar em relação a conhecer tradutores e interagir com esse pessoal aí. Sempre foi muito bom. Eu sempre digo que quem não é visto não é lembrado. Então, eu sempre tento comparecer ao máximo de eventos possíveis, porque além de que eu gosto, né? Gosto de comparecer aos eventos, eu gosto de assistir as palestras e conhecer a galera é muito legal, fazer networking, ou então só papear mesmo, sempre é muito bom. E eu conheci várias pessoas, assim, você nem conta tanto porque a gente já se conhecia, mas conheci a Raquel Ilha, é, João Paulo, que é um tradutor e intérprete de Fortaleza. Raquel Ilha é muito famosa, né? Nem adianta, intérprete de Brasília. Tá aqui Conheci o assistindo a Robson, gente. Robson Robson Ribeiro também, intérprete também. agora, intérprete de francês aí agora. E, cara, sempre conheci uma galera, conheci o Sávio. Então, eu fui me inteirando com o mundo e com as pessoas que fazem parte dele. E desses contatos que você fez aí com a Raquel, com o Robson, com o João Paulo, eles se tornaram teus clientes também? Conta um pouco dessa parte aí. Assim, além de amigos, como eu considero, eles também sempre foram muito assíduos em ser meus clientes. A Raquel Ilha, até o Robson também me contratou, você, o João Paulo, todos eles me contrataram já algumas vezes, seja para ajudar em algum trabalho, ou então realmente para ser o cliente, fazer o trabalho sozinho, na verdade. No meu caso, quando eu conheci o Walter, né, em 2019, eu vi que ele era um cara muito
assim, aplicado, era um cara que entregava as coisas, que sabe, queria, tinha uma sede né, de conhecer e tal, de aprender. E aí eu mandei uns projetos para o Walter, eu acho que já em 2019, no final do ano, 2020, também eu tinha um cliente que, de vez em quando, eu mandava uma página para o Walter, outra página, porque tinha semanas que eu estava muito lá. Então eu estava meio que testando o Walter para ver se ele dava conta do recado, vi que dava. E eu chamei ele para alguns projetos, né? E também depois para alguns projetos de transcrição, no ano passado, por exemplo. Então, assim, eu já chamei o Walter para alguns projetos, né? Fora o próprio Poliglotar, né? Mas para projetos de tradução ou transcrição também. Mas eu queria que tu contasse como é que foi os projetos, ou mais ou menos como é que foi que cresceu essa tua clientela, por exemplo, com a Raquel, com o João Paulo, com esses outros tradutores que você conheceu nos eventos, né? Por que que eles começaram a te chamar e como foi que foi dando andamento a esses clientes também? Então, no começo, quando não é uma agência que te contrata, é um tradutor, normalmente é uma questão de necessidade dele. Ah, porque ele está apertado, então ele precisa de ajuda, ou tem um compromisso de última hora, e ele precisa, ou então talvez ele nem queira fazer aquele trabalho, tanto assim, e ele divide com alguém. E isso é o terceirizado do terceirizado, né, basicamente. E já aconteceu muitas vezes comigo, eu costumo muito pegar, assim, trabalhos assim, porque justamente de conhecer várias pessoas também me conhecem, né? Então, você mesmo, como você disse, também já peguei trabalho de você, seja por qual for a necessidade. A Raquel também já falou comigo que queria que eu traduzisse alguns trabalhos, porque ela é mais da área da interpretação, é o que ela gosta. Robson, o João Paulo também. O João Paulo é sempre uma questão realmente porque ele precisa manejar o tempo dele. Então, cada um tem o seu critério, mas basicamente é sempre nesse termo, assim, sabe? De ou necessidade ou não querer tanto. É mais ou menos isso. Legal, legal. E eu me lembro que no Poliglotar 2019, por exemplo, quando você foi, você gostou muito, né, de conhecer a galera. Você também, aqui em Fortaleza, 2021, conheceu a Lia Bittencourt, né? Conheceu Também. outros tradutores que vieram também para o evento, a Raquel também veio. Em Recife, no ano passado, conheceu mais gente, né? Então Sim, sim. você a cada ano participando de eventos e também nos almoços, nos jantares, encontrinhos de tradutores que de vez em quando a gente faz, Sim, você conheceu mais gente ainda, né? O que é que você acha? sim, sim, conheci alguns tradutores fantásticos, pessoas incríveis. Nossa, você citou a Libre Tencourt também, tem o André Ribeiro, tem a Rita, a Michelle, que a gente conheceu esses dias, as duas tradutoras e intérpretes incríveis. Então, eu sempre tento, não só uma questão de network, mas eu adoro fazer amizade com pessoas que têm profissão parecida com a minha. A gente tem o mesmo assunto, a gente pode falar dos mesmos pesares, ou então das mesmas conquistas. E eu gosto muito disso. E agora fala um pouco, Walter, da questão de que tão jovem, né, com 19 anos, você ainda não tinha nem feito faculdade. Você está fazendo faculdade Uhum. agora ou não? O que é que você Sim, sim, planejou sim. depois que começou a traduzir? Então, faz um tempo que eu comecei a fazer direito, porque eu me interessei muito pela área cartorial e a área jurídica, e eu trabalhei muito com isso esses anos, assim, foi uma das coisas, um dos assuntos que eu mais trabalhei. Posso considerar que eu conheço os termos de cor, basicamente, quase, e por conta disso eu me interessei muito na área e comecei a fazer direito. Então, Sim. o que você mais traduziu, o que mais apareceu por acaso foi esse negócio de documentos, né? Que tipo de documentos você traduz? Nossa, em relação ao cartório, certidão de casamento, certidão de divórcio, certidão de nascimento de todo tipo de país, Colômbia, Estados Unidos, Brasil mesmo, enfim, pessoas que vão se mudar, visto K1, visto, sabe, visto de noivo, certidão de óbito, exames clínicos, como o exame de sangue, também a área médica, que traduz um pouco essa parte, apareceu, né? E basicamente, sempre tudo relacionado a cartório, anexos, e também a questão dos contratos, né? Que aí já entra mais a parte do direito em si, que é
contrato social, ah, compra, né, de empresas, às vezes processos mesmo, processos tanto judiciais, no sentido criminais, né, ou tão civis. Então, todo tipo de coisa relacionada a essa parte do direito, foi por isso que eu me interessei. E tem outras áreas que você traduz além dessa do direito, muito negócio de cartório e também de vez em quando medicina. Tem outras áreas, sei lá, turismo, jogos ou não, é mais, o que é que você pode citar mais aí? Também eu traduzo muito, assim, artigos científicos, assim, aparece bastante, porque normalmente são estudantes, então pessoas fazendo doutorado, ou então mestrado, ou então até uma pesquisa mesmo avulsa, e eles precisam da tradução, contratam aquele velho esquema, contratam uma empresa, a empresa me contrata, sempre apareceu também isso para mim. E agora fala, Walter, queria que tu falasse um pouco sobre como foi esse processo de você se tornar independente, né? Porque, de certa forma, você morava na casa dos teus pais, né? Quando começou, e agora eu sei que você mora com a tua namorada, né? Com a Sim, Pamela, sim, não é isso? é, E, isso. então, como foi uma coisa, né, muito, um pouco diferente, né? Porque uma pessoa de 20 anos, ou 19 ou 20 anos, já sair de casa, já conseguir pagar um aluguel. Conta como é que foi essa história, assim, mais ou menos no sentido de a tradução proporcionou isso, né? Como foi o sentimento, assim, de independência? Pois é que assim, eu sempre quis, na verdade, ter a minha independência, tanto financeira, quanto emocional, e por conta disso, eu quis muito sair, assim, e procurar o meu próprio aluguel, uma coisa que todo mundo acaba fazendo, e, cara, realmente o que motivou mesmo foi a tradução me proporcionar tanto a liberdade, de trabalhar o horário que eu quero, horário e você poder ganhar bem com isso. E eu tive as minhas experiências de a cada ano que passa, eu dobrar o meu salário, tive esse tipo de experiência. Então, com isso, eu consegui a liberdade também financeira para morar sozinho, morar com minha namorada. E tem sido assim, faço mudanças de vez em quando, mas basicamente sempre foi uma experiência ótima. Mudança, mas mudança sempre dentro de Fortaleza, né? Nunca pensei em sair, não, assim, sempre foi em Fortaleza. Tá. E vamos ver aqui se tem algumas perguntas do pessoal e depois eu tenho mais algumas também. Não sei quem É. queria fazer alguma pergunta aí para o Walter. O pessoal não escreveu muito aqui no chat. Walter, e como é que é para ti a questão da prospecção de clientes? E se tu continua fazendo prospecção, como é que funciona isso para ti? E onde são os canais que você usa agora, já depois de 4 anos? Não sei se ainda são os mesmos ou como é que tá. Para mim, a prospecção sempre foi a parte mais trabalhosa e sempre eu tento fazer, na verdade, através do PROS, porque eu ainda acredito que seja o portal mais adequado para se receber clientes com uma alta taxa para trabalhos. Basicamente é isso. Eu me lembro que você falou que estava atendendo muitos clientes brasileiros, né? Qual é a diferença de preços entre os clientes brasileiros e os clientes estrangeiros para você? Então, normalmente a diferença é de 3 a 4 vezes, porque normalmente clientes, traduzindo para o real, né, os clientes internacionais pagam em torno de 40 centavos e os clientes brasileiros não passam de 20, às vezes 10, entendeu? Mas você ainda Basicamente. está mantendo muitos clientes ainda brasileiros mesmo sendo 3 ou 4 vezes a menos, né? Sim, porque muitas vezes a demanda é muito alta, né? Então acaba valendo a pena. Enquanto você está montando uma clientela melhor, digamos assim, né? Você sabe quantos clientes você já teve até hoje e, pelo menos assim, o Thiago está perguntando quantos clientes por ano você atende? Sendo sincero, meus clientes não mudaram tanto, dos anos para cá. Eu acredito que todo ano eu consiga uns 5 clientes novos, mas não são tantos, mas
sempre eles se tornam assíduos, assim, quase sempre. Mas você Então, já teve quantos clientes, assim, mais ou menos, nos últimos eu nunca 4 anos? parei para contar exatamente em gráficos, mas eu acho que mais ou menos uns 16 clientes, 17, 16? por aí. Ah, tá. Já está começando a ficar um número interessante, né? Ah, a Deia está perguntando aqui: você, como jovem, acredita que a inteligência artificial pode destruir nossa profissão? Eu acho que não atualmente. Ah, acredito que um dia talvez sim, não necessite mais humanos para corrigir traduções, mas é porque sempre tem coisas, nuances, que são muito difíceis da máquina identificar. Ah, palavras, por exemplo, no direito mesmo, que a máquina tem que saber o glossário, identificar que ele cabe naquele momento. Isso é complicado de fazer. Acredito que agora, pelo menos pelos próximos 30 anos, não tenha nenhum perigo. Tá, a Adriane está perguntando aqui como funcionou o processo de entrar na profissão. Eu acho que a gente já falou mais ou menos sobre isso, mas você poderia talvez resumir. E você se sentiu muito inseguro ou se jogou e foi aprendendo ao longo do tempo e com os É, trabalhos? tem um vídeo que eu vi, seu vídeo, que inclusive fala sobre isso. É a Síndrome do Impostor, é o nome do vídeo. E eu sempre me senti uma pessoa capacitada, embora eu não tenha formação na área, inclusive nenhuma, ainda estou fazendo a minha primeira formação, que é Direito. Mas eu sempre fui um cara muito estudioso, eu sempre estudei muito e quando eu vou fazer meus trabalhos, eu sempre estudo muito os termos, pesquiso nos glossários, dicionários, tipo, tudo mesmo. Então eu nunca senti que eu era menos competente do que uma pessoa formada em português ou algo do tipo, pelo menos nas áreas que eu atuei. E, desculpa, qual é a pergunta por essa? Né, se você se sentiu inseguro e como foi o processo para entrar na profissão? Pronto. Aí, no começo, eu senti uma insegurança, não foi exatamente com a competência, e sim com a minha idade, porque, infelizmente, é normal, assim, eu sou jovem e as pessoas olham já, só tem duas formas de me olhar. A primeira é uma pessoa que me olha, poxa, esse cara é muito novo, ele não vai saber o que está fazendo, eu não vou passar o trabalho para ele porque ele vai estragar tudo, vou ter que contratar outra pessoa. Ou a outra forma, a segunda forma, que é, nossa, esse cara é tão novo e já está fazendo isso, nossa, ele deve ser bom. Então só tem essas duas formas de me olhar. Ah, tá. Então você compensou é, a insegurança ou a falta de formação com essas pesquisas, com esse É. mergulho, né, nos Eu creio termos e que tal. antes de tudo um tradutor é um pesquisador, né? A gente tem que saber pesquisar muito, fazer um power searching muito bom no Google, ou seja, qual for a ferramenta. E como foi que a tua família, né, teus pais viram esse negócio de, pai, mãe, agora eu quero ser tradutor, eu tô trabalhando, tô saindo de casa, tô pagando minhas contas. Como é que foi a receptividade da família? Minha família, ela sempre foi muito de braços abertos assim para minhas ideias sobre minha vida, né, profissão, o que quer que eu escolha, sempre foi bom, né? Ah, meu pai, como eu disse, ele é programador, então ele tinha uma ideia do que isso significava já, porque é comum, assim, as pessoas não entenderem, não saberem. Inclusive, posso falar vários relatos sobre pessoas que às vezes tratam o trabalho como bico, mas não é bem assim, realmente. É um trabalho integral e você trabalha normalmente. E a minha família sempre aceitou muito bem. E quando viu os resultados, né? Então aí não tem nem como negar, né? É, sim, sim, exato. É, tem aqui uma pergunta da Agueda. Em que ou em quem você se inspirou para adotar a tradução como é, tradutor profissional? Ser um profissional na tradução, eu acho. Assim, ah, quando eu comecei, eu não conhecia tantas pessoas, mas as pessoas que eu conhecia, eu fui muito inspirado por elas, como você,
O João Paulo também, eu conheci ele um treinamento de interpretação e até hoje eu nunca esqueci como ele interpretou uma palestra de português e francês. Assim, então, aquilo fica na minha mente, sabe? Já vi a Raquel interpretando também, assim, espanhol. Ela tem um pouco de vergonha, assim, porque a gente fica perto, mas ela faz, assim, e é incrível. Então, eu sempre tive muito respeito pelas pessoas que eu conheço, que são da área, e quando eu olho, eu sempre fico admirado, assim. Não importa quanto tempo passe, eu sempre fico admirado quando eu vejo. Então, são essas pessoas que eu me... Legal, legal. E não sei se tem mais perguntas aqui, se alguém quiser pegar o microfone, falar alguma coisa aí, fazer alguma pergunta, ou então falar o seu testemunho aí, tal, não sei. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Thiago, Boa tudo bom? noite. Oi, tá todo mundo me ouvindo? O número de clientes dele é bem interessante, porque apesar de ser um número, dependendo de quem avalia, relativamente médio ou pequeno, parece que é um pessoal bem fiel, né? É a impressão minha, vocês avaliaram diferente. Os seus clientes são fiéis, Walter? Essa é a pergunta. Sim, sim. Normalmente, meus clientes mandam trabalho todos os meses, o que é uma coisa incomum, É né? isso Pelo mesmo, menos é o que eu vejo. é isso mesmo. Realmente foi isso que me levou a ativar aqui o microfone e colocar, porque realmente a tendência é que mande um mês, depois de 2, 3 meses, 4 meses, mande outro. Tem outros que já mandam todo mês, Mas tem já outros que tive não. cliente também que, nossa, mandou uma vez num ano e no outro ano mandou outro trabalho. Acontece. Mas normalmente, pois é. Se você tiver É, só esse cliente, aí sim, ferrou. com Mas, certeza. no geral, são sempre assíduos. Que bom, muito bom. Eu ia falar uma coisa aqui, que Pode falar. a depender de mim, o Walter tem trabalho quase toda semana, todo dia. Toda vez que chega alguma tradução, eu mando para ele, porque eu acho que ele faz um trabalho impecável e é muito, realmente, muito competente mesmo. Essa questão de idade é até meio engraçado, porque eu também tenho uma situação que foi até mais cômica, porque você faz sentido, você é considerado jovem porque abaixo de 20 anos. Na época eu tinha 25 anos e a minha cliente não queria me contratar porque eu não tinha mais de 30. Eu fiquei, cara, que loucura isso, velho. Eu falei assim, tipo, idade nunca vai ser suficiente, você precisa ter 50, É, 30, sei lá que loucura é essa, Aí, mas quando tu completou 30, tu ligou pra ela, ó, pode me chamar não, agora, e viu? hoje em dia ela é uma das pessoas que mais me contrata. E foi engraçado esse primeiro contato, assim, tipo, não sei o que que aconteceu, mas é sempre assim. Eu sempre penso que, na verdade, a coisa mais importante é você receber uma chance. É uma oportunidade. Você consegue uma oportunidade com aquele cliente e você tem a chance de conquistar ele. É aquela sua chance que você tem que agarrar. Raquel, conta então como é que tu começou a ter a ideia de chamar o Walter. Por que que tu fez isso? por sua causa, a gente se conheceu lá no Poliglotar. O Juliano me apresentou para o Walter e foi assim, amor à primeira vista. Mas é porque é muito legal. A amizade à primeira vista também existe, realmente. Ó, o Robson é outra pessoa que veio aí desse meio do Poliglotar. Deia, ela veio do Quixote, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas aí em Três Lagoas. Não, gente, é muito legal. A internet também realmente traz boas amizades, não é mentira. É, Com porque quando a certeza. gente se conhece assim nos negócios, aí a Raquel, às vezes, eu me lembro que ela me perguntou, Juliano, como é que eu poderia fazer isso? Eu me lembro que eu já falei algumas vezes, fala com o Walter. Aí ela, numa dessas, ela foi lá e deu certo. Inclusive, alguns clientes brasileiros que eu tenho foram recomendações suas também. É, esse negócio de recomendação é muito bom mesmo. E aí, quem mais quer falar alguma coisa aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Tem muita gente aqui, ó, 34 pessoas, pô. Uma coisa que eu Tem. posso comentar também é que com a questão cartorial eu adquiri muita experiência em diagramação, porque os clientes que eu fazia essa parte, eles requeriam muito que o trabalho final fosse idêntico ao original em relação à formatação, diagramação. Então isso Sim, sempre me ajudou muito também. então por causa disso, eu soube, né, dessa sua capacidade, inclusive convidei o Walter 2 anos atrás, em 2021, para dar um curso de formatação de arquivos no Excel e no Word, na minha mentoria, né, que ele deu uma turma lá sobre isso. E aí você aprendeu, os clientes achavam aquilo ali, puxa, ficou igual, não sei o quê.
E conta mais assim dessas habilidades que você aprendeu, Walter, esse negócio de formatar arquivos no Word, no Excel, e o que isso te trouxe, que feedbacks isso te trouxe. Quer dizer, entregar algo que o cliente nem estava esperando tanto, né? Muitas vezes o cliente não pede e eu mando duas versões. Eu mando o texto corrido e o texto formatado como original. Faço isso porque não dá nenhum trabalho. Eu faço primeiro o texto formatado como original, depois eu tiro tudo, copio, colo e tiro a formatação. Ele vai com o texto corrido. É muito simples. Então, eu sempre gosto de agradar o cliente bastante. Eu faço isso, sim. Mas por que que tu manda essa versão não formatada? Para quê? Não, é porque às vezes o cliente não deixa claro se é texto corrido. Quando ele não deixa claro, eu faço às vezes duas versões. Quando ele deixa claro, eu faço só uma. Então, eu faço isso mais para agradar realmente. É só por isso. É fazer aquele pouquinho a mais, né? Para o cliente É. te chamar Eu de novo. sempre tento fazer aquele pouquinho a mais. Acho que talvez seja por isso, posso adivinhar, que muitos voltam. E Walter, quais foram alguns dos teus projetos que marcou assim? Puxa, esse projeto aqui, ainda bem que eu ganhei esse projeto. Quais foram projetos marcantes assim na tua vida de tradução? Ou grandes, ou porque era importante, não sei. Assim, a maioria dos projetos que me marcaram, infelizmente, foram projetos com histórias tristes, né? Porque a gente acaba sempre lembrando, principalmente na área do direito, questão de processo criminal. Tem alguns processos que marcam a gente, porque a gente tem que ler, né, e traduzir testemunhos, de BO, ou seja, qual for o processo. Então, normalmente os que me marcam em relação a lembrar muito são esses. Mas sim, eu lembro, nossa, de projetos bons também, que o projeto foi grande, que o dinheiro foi grande, né? Que, assim, no geral, eu lembro da história. Eu sempre lembro muito porque eu tenho tanto contato, às vezes eu pego, por exemplo, esse final do mês, Abriu? de abril, peguei um projeto muito grande. E em Quantas março eu também tinha pego um palavras? Quantas projeto. Foi, palavras? foi engraçado, porque foi semelhante. Em março eu peguei 100 mil palavras, um projeto somente, que tinha 100 mil palavras, e era de português para espanhol. E basicamente era compra de uma empresa. Era muito grande assim, o projeto. Aí tinham vários documentos relacionados. E esse mês passado, em abril, eu também peguei um projeto muito grande, 100 mil palavras, mais ou menos a mesma coisa. Só que agora era de português para inglês. Aham. E semelhante também, sempre questão jurídica. Em relação a me marcar, realmente, infelizmente, sempre foram os projetos, Mas assim, assim, eu tô que me falando de deixam marcar mais assim, pô, um adulto. projeto desse de 100 mil palavras, você, pô, é um projeto que Com você já se certeza. sente assim, caramba, ele colocou 100 mil palavras no meu colo, assim, para eu fazer, me confiou isso. Mas é um cliente antigo, isso, que já fez vários trabalhinhos pequenos e agora mandou um grandão, ou como é que é? Assim, eu tenho clientes que, no geral, eu não pego mais tanto trabalho pequeno. É difícil aparecer trabalho, porque, assim, tem trabalho de 1.000 palavras, trabalhos de 500 palavras, mas no geral sempre aparecem 3.000, 4 documentos de 10 mil palavras. Aí às vezes aparece um grandão, assim, 100 mil, sabe? Assim, aparece do nada e é sempre bem-vindo. E sim, esses grandes me marcam. Eu já traduzi, por exemplo, um contrato bancário de um mexicano muito rico, que o extrato dele tinha 360 páginas. 360 páginas. Eu demorei muito tempo para fazer, eu, tipo assim, vi o nome dele e a conta várias vezes. Então essas coisas eu lembro, assim, bastante. Aí tu não recebeu o Memorável. valor que estava na conta dele, não, né? Pois é, infelizmente não deu, né? Mas ele me contratou pelo menos. Não, mas tu já falou aí de projetos que com certeza são projetos que alguns deles, pelo que eu imagino, já foram de 5, de 10 e de 15 mil reais, por exemplo, né? Sim, sim, sim. Acho que o maior projeto que eu já peguei, assim, em relação a valores, e de um único projeto, foi de aproximadamente 20 mil reais, por aí. Pois é, existe, galera, existe. É É. uma pergunta da Meg. Você usa Cat Tools para os documentos pequenos ou talvez até para os grandes?
Sim, eu uso CashTools. Eu costumo usar muito o Trados e também eu uso muito hoje em dia o Omega T. Por que o ômega T? Eu acho ele mais fluido, porque o Trados ele divide a tela em esquerda e direita e o Omega T em cima e baixo. E eu prefiro, é só preferência mesmo. Eu nunca usei o ômega T, cara. Pois é, o Omega T ele divide a tradução entre o source e o target em cima e embaixo. Uhum. Eu também já usei outras ferramentas que também é para cima e para baixo. E também É, ferramentas de clientes, né? Que é tudo que o cliente manda, tem que ser com quais esse. CAT tools você já usou? Mencionei algumas Trados, ômega T, que mais? MemoQ, WordFast. Não, basicamente foram esses. Agora os online eu não lembro, cara. Não lembro. SmartCat, não? SmartCast também. Pronto. Mas também tem muito trabalho que você faz só no Excel e no Word mesmo, né? Alguns eu faço no Word porque eu divido a tela e já escrevo, sabe? Eu não. Às vezes não, o trabalho é pequeno, eu não perco tempo, tipo, digitando, então fazendo o OCR, né? Que é o reconhecimento do texto, para depois traduzir. Às vezes eu traduzo já no Word, na mão, assim. E para aprender a usar essas CAT tools, como foi? Olha, Na eu achei, marra, na verdade, elas bem intuitivas, assim. Sempre achei as questões intuitivas. Nunca tive nenhum problema com elas. Eu fiz uma aula ou duas e aprendi todos os conceitos básicos. E todos são parecidas, assim. Para mim, só muda o atalho, é que nem em programação. Muda o idioma, muda a linguagem, mas a lógica é a mesma. certo? A Cida está dizendo que você é o oposto dela, que está ingressando na carreira aos 51 anos. Ótimo. Nunca tem data, não. Nunca tem data. É, a Águeda está perguntando quantas palavras você traduz por hora ou por dia? Assim, se for uma coisa que eu entendo muito, assim, uma coisa que eu estou muito acostumado, eu consigo traduzir 800 palavras por hora, 1.200 palavras Por hora? por hora. Aí você faz uns 5, 6 mil por dia, ou 7, como é que é? Por aí, por aí. E como é que Claro é? que não dá para manter esse fluxo por hora, né? Você faz 1.000, aí na segunda hora você faz 800, aí na terceira hora você faz 600, aí você descansa uma horinha, aí volta, né? Então, é isso. Mas tem que ser uma coisa que eu realmente, assim, sei qual é salteado. Se for uma coisa que eu não Esse sei, estou projeto de acostumado 100 mil a palavras aí, um pesquisar. contrato para comprar uma empresa, você tinha que entregar, você entregou tudo no final, você entregou em lotes, como é que foi? Não, esse eu entreguei, os dois, no caso, eu entreguei tudo numa data só. Não foi em lotes. Os dois, as 200.000 palavras, foram a 100.000, que foram de duas agências diferentes, na verdade. E uma, realmente, não, as duas, no caso, eu entreguei total, não teve lotes, foi total. É, você tem alguma técnica para memorizar vocabulário ou é o seu dom? Pergunta da Dea. Eu sempre tive uma memória muito boa, mas, no geral, para não me confundir, sempre quando eu começo um trabalho, eu abro uma nota e faço um mini glossário. Para esse trabalho, tal palavra eu vou traduzir como tal coisa, e assim vai. Eu vou fazendo um mini glossário e no final eu sempre checo se eu deixei passar alguma coisa relacionada principalmente a esses termos principais. Você vê todas as ocorrências daquele termo e se você traduzir igual em todas, né? Exatamente. É, certo. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Não, só queria dar um testemunho também, que o Walter também já me salvou de um golpe. Eu quase caí num golpe, falei pra eles. Como é que foi Um isso? golpe muito interessante. Porque, assim, é normal aparecerem clientes que não são de agências, assim, são pessoas que precisam de um trabalho feito. Varia, como eu te falei, às vezes até um trabalho científico, ou, como no caso desse, foi um livro. Na verdade, é uma escritora e ela queria traduzir um documento relacionado à educação. Não era um livro. E eram 40.000 palavras e ela ofereceu 12.000 euros para fazer. 12 mil euros? 12.000 euros, mas aproximadamente aí o quê?
60 e poucos mil reais, assim. E aí eu falando pro Walter, Era que 30 maravilha, hein? centavos de euro por palavra. 30 centavos de euro por palavra. Quer dizer, é uma tarifa, sei lá, umas 4 vezes maior do que tarifas já altas, né? É um valor, assim, Eu muito devia surreal. ter pensado nisso, né? Mas É. A Mas e gente, aí? assim, Aí você suspeitou desse então, valor, né? É bom demais para ser verdade. eu suspeitei do valor, mas não falei nada, porque a cliente se ofereceu a pagar metade do trabalho primeiro. Então, que Nesse normalmente o quê? caso, né? Os golpes são como, mais ou menos, né? Tipo, eu não vou te pagar, vou te passar o trabalho e você vai me entregar, mas eu não vou te pagar. Normalmente o golpe é assim. E nesse caso, a tarifa era tão alta que mesmo se ela pagasse metade e desse o golpe na outra, ainda assim seria uma tarifa alta. Com certeza. Aí ia ser 15 centavos de euro, que também é uma tarifa muito Mas boa. aí basicamente era o quê? Era um trabalho que a gente ia receber antes, entendeu? Aí Então, não tem risco. Mas e aí como é que descobriram que era golpe? A mulher não pagou? O que então foi? ela começou a falar sobre dificuldades em relação a fazer transferências pelas áreas conhecidas. Wise, PayPal, Payoneer. Falou, não, eu tenho que ir no meu banco pessoalmente e vou lá transferir em dinheiro, em espécie mesmo, porque assim eu fico segura porque o banco vai me assegurar caso você não me entregue o trabalho. Assim, é tipo assim, eu entendo, a pessoa está dando 6 mil euros, até então não senti nada demais. A pessoa está dando 6 mil euros na frente, ela quer se precaver. Mas o que acontece é que ela tentou fazer um golpe que é muito conhecido, que é o quê? Ela enviou não 6 mil euros, ela enviou 7 mil euros dos 7 12. mil? 7 mil euros e Só que mandou o ela não comprovante. enviou, na verdade, né? Ela enviou só o comprovante, mas ela não enviou 7 mil euros. Exatamente, ela enviou um comprovante falso. E, inclusive, eu percebi alguns erros de inglês no comprovante. E achei estranho, mas, sei lá, talvez o banco deu um problema. Enfim, o problema foi, no mesmo dia que ele enviou o comprovante, ela falou que, não, que aqui, e era uma cliente que era da África, Mali, se eu não estou enganado. E ela disse, não, que aqui a gente está com pós-guerra e os bancos estão cobrando uma taxa. Começou com essa história. Não, porque a taxa é de 850 euros, por isso que eu te mandei 1.000 euros a mais. Só que aí antes, o banco interrompeu o meu pagamento e disse que só pode receber depois que tu pagar a taxa. Aí, sabe, Aí é viagem, aí, viu? Aí é viagem. entendeu? Aí eu saquei que era aquele golpe. Tem várias maneiras, o pessoal faz, não, eu vou te pagar aqui, sei lá, eu te devo 1.000, tu me deve 1.000, aí tu me paga 2, aí tu fala, não, poxa, te mandei 2 sem querer, me manda os 1.000 de volta, mas na verdade você nem mandou nada, sabe? Então, você perde 1.000 reais. Acontece muito isso. É. Aí eu percebi e falei pra Raquel, isso é furada, tipo, furada total. O aprendiz ensinando a mestre, hein, Raquel? Algumas situações, né, acontecem de a gente cair nessas coisas, mas no caso eu tava assim já preocupado, né? Mas Então, você, quando começou, uma pessoa que não conhecia muito, você ficou um pouco deslumbrado com, às vezes, algumas propostas, negócio aí de 100 mil palavras, né, porque você recebeu agora. Mas teve algumas situações que você já quase caiu em golpes, ou como você evitou cair em golpes no começo? na verdade, eu acho que eu me considero com sorte, porque essa foi a primeira vez que alguém tentou me aplicar um golpe. E em relação a ficar deslumbrado, cara, é porque assim, quando eu comecei, eu achava que seria mais fácil conseguir clientes. E na verdade não é isso. E muitas pessoas às vezes entram no negócio, entram na tradução, nossa, eu quero ser tradutor, às vezes só pelo dinheiro, e quando entram, percebe que tem um balde de água fria aí. É complicado conseguir clientes, é difícil, é complicado conseguir e é complicado manter. Então, com quanto tempo, desde 2019, com quanto tempo você percebeu assim, não, agora estabilizou, agora eu tô tranquilo? 2 anos, cara, uns 2 anos. 1 ano e meio, 2, por Então, aí. foi 2021, no meio da pandemia, você estava começando a se É, estabilizar. incrivelmente, assim, no meio da pandemia, que teoricamente era para ser uma época, assim, Queda, de né? caída, de queda, né? E eu consegui aumentar o faturamento. Legal, Walter. Parabéns, cara. Uma pergunta aqui Beleza. do Renato.
Você já fez interpretação? Você, ao longo desse tempo, tem aprendido muitos termos técnicos. Você se sente seguro para isso? Gosta ou sente que precisa de curso para interpretar? Então, eu fiz uma interpretação uma vez, mas não foi paga, não foi ninguém que me contratou. Foram amigos, dos Estados Unidos que vieram e só tinha eu que falava inglês e português na roda, né? E eu meio que servi de intérprete consecutivo a noite toda, assim, basicamente. E essa foi a única vez. Então você só interpretou para amigos e familiares enquanto saiu para jantar. Basicamente foi Basicamente aquela é velha isso. história que todo mundo que fala duas línguas já fez isso um dia, né? Assim, um grupo de Não é ser amigos. intérprete exatamente, é ser bilíngue, né? Mas Porque o ser que que intérprete você é muito mais acha complicado. de ser intérprete, já que você mencionou que viu o João Paulo interpretando de francês para português e foi massa, já que a Raquel William está te passando um bocado de coisa aí, você quer ser intérprete? Você vai fazer o curso da Raquel? Essa é a pergunta. Adorei. Sim, eu vou fazer com certeza. Eu sinto sim que preciso de um curso. É porque assim, Juliano, ser bilíngue é muito diferente de ser intérprete. E tem uma preparação mental muito forte. E eu tenho, por exemplo, a minha oratória não é tão boa, a minha dicção. Tudo isso eu quero melhorar para conseguir ser intérprete, sim. E uma coisa que me assustava antes era que eu achava que o intérprete ele falava perfeitamente tudo o que o cara fala, tudo que a pessoa fala, palestrante. Isso é uma coisa que me assustava antes, mas depois eu percebi que não é assim, é um resumo. Fui tentando estudar algumas coisas, inclusive em casa mesmo, treino sozinho. E eu tento fazer isso, sim. Com certeza vou fazer um curso para me tornar intérprete no futuro próximo. Raquel, o que é que você acha dessa ideia aí? O Walter tem jeito? Eu já ia falar que ganhou uma bolsa no Interpreters Academy já. Aí, Olha aí, rapaz. pois é sempre muito bom. Não, é sério, eu realmente, assim, eu tenho muita vontade porque eu admiro muito também, entende? Então, com certeza. É, o próprio João Paulo, né, começou na interpretação há alguns anos atrás, né, tipo, também meio que por influência minha, eu falei para ele, cara, entra nesse negócio que é bom. E agora ele tá interpretando aí um bocado de coisa, casamento, reunião, Sim. museu não sei das quantas. Já interpretei com o João Paulo também várias vezes, ele também já interpretou com a Raquel, com outras pessoas aqui. Mas vale a pena mesmo. É mais um leque, né, para você. Eu mesmo comecei a traduzir com 28, comecei a interpretar só com 37. Então, quer dizer, demorei, né, para ampliar o meu leque também na interpretação, mas dá. Muitos anos. Uma pergunta aqui do Rafael Correia, o nosso grande dicionarista, dicionariotécnico.com. Como o tradutor leigo pode iniciar na área jurídica sem precisar cursar direito? Você fez cursos, mentoria, algo assim? Não. Eu, eu digo para vocês que direito é basicamente uma escrita rebuscada. É só isso. E se for para você conhecer o termo, é um pouco mais complicado. Porque, por exemplo, eu sei que buraco negro em inglês é black hole, mas eu não preciso ser físico e entender a física por trás do buraco negro para entender que buraco negro é black hole. Então, eu não acho que você precisa ser formado em direito para traduzir coisas jurídicas, assim. Você basicamente precisa ser um cara bem pesquisador mesmo, você tem que pesquisar os termos, saber porque, ó, eu vou te falar, a pessoa que vai ler, ela sim entende. A pessoa, você tem que pensar isso, que você pode não entender todo o contexto, mas você entende a palavra, o que que significa, e com o tempo você vai aprendendo cada vez mais. Mas a pessoa que vai ler, ela com certeza vai entender e vai perceber se você colocar um termo errado. Com certeza. A Ana Paula não estava aqui no início da palestra, ela perguntou qual é a sua formação. O Walter disse que está cursando direito agora. Na verdade, ele ainda não tem um curso de graduação terminado, né? Então, realmente começou a traduzir aí aos 19 anos. Depois vocês assistam aí do começo, né, a palestra. E ele foca mais na tradução escrita, sim, ele ainda não é intérprete, né, como ele acabou de explicar. E os clientes mais recorrentes, Walter, são esses clientes que são mais os do exterior ou do Brasil? Então, eu tenho meio que meio a meio, assim, realmente. Nesse caso, é metade, eu acho. Porque 50% mais ou menos são brasileiros e os outros 50% são Inglaterra e
e Espanha, se eu não me engano. Né? Beleza. Daniela está dizendo que é aluna da Raquel e recomenda. Ah, E com a certeza. Cida também quer fazer curso de interpretação, então vai rolar coisa boa aqui. Rafael Ceruti está dizendo que a oratória é boa, sim, vai fundo, Walter. Obrigado. E o Renato também está dizendo que depois conversa com a Raquel. Parece que a Raquel estava ficando mais famosa que você aqui, Walter, nessa palestra. Não, pode parar. Raquel, já valeu a pena vir, né, Raquel? Pois é. Ela merece, ela merece. Robson, o que é que você tem a dizer aí sobre o garoto prodígio, Walter? Nossa, o Walter, eu me lembro da primeira vez que eu conheci o Walter, foi no Poliglotado 2019, e eu me lembro da... Você tinha quantos anos, Walter, na época? Uns 17, né? Não, eu tinha 19, tinha 19. 19 já? Então, nossa, Ele sempre tem a idade ele do me poliglotar, surpre... entendeu? Poliglotar 2019 tá acontecendo. Pronto, Exatamente. assim a gente não esquece, mas por que que eu tenho a dizer sobre o Valtinho? Assim, acho que o Valtinho me impressionou desde a primeira vez que eu vi, assim. Eu não acreditava na atitude que ele tinha. Eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa tão jovem consegue ter uma atitude assim tão forte, né? Não, sou tradutor. E ele me desbancou quando ele falou assim, não, eu faço tradução jurídica. Eu falei, o quê? Nossa, eu acho que naquela época eu tinha tentado fazer algumas coisas de direito, assim, eu tinha achado super complicado. Na realidade, essa área é bem puxada mesmo para os intérpretes também, todo mundo meio que corre dessa área, e eu via falar assim com muita paixão. Claro, eu fazia o curso de direito, mas ainda assim eu ficava impressionado, mesmo naquela época, assim, né? E ao longo do tempo, com os trabalhos, algumas coisas que a gente fez junto aí, como a Raquel falou, né? Ele faz um trabalho, assim, excelente, e a gente está sentindo falta de vê-lo na cabine, né? No pressure, but ficou o recado, né? Porque eu também demorei para entrar em cabine. Eu entrei o quê? 2021, pandemia, por incentivo de Juliano, né? Eu falei, não, vou tentar aí e vamos ver o que dá. Estamos aí, Agora né? não sai mais dessa cabine, né, Rob? Então já migrei de profissão. Falei Não, com a mas Raquel essa já vou semana, virar eu falei, um meu Deus, cabine. né? Muito bom, Altinho, mas é isso que eu tenho para dizer do Walter, só uma coisa boa Obrigado. mesmo. Né? E é uma inspiração para muitos jovens, inclusive. Né? Eu queria que muito mais gente estivesse aqui ouvindo o seu depoimento, porque na Faculdade de Letras, o que acontece? Toda vez que eu me lembro de ter feito uma disciplina de tradução, não foram muitas, eu fiz umas duas, que eu foquei toda a minha base em fonética e fonologia. Então, tudo que eu podia pegar de fonética e fonologia, eu peguei. Então, fiz uma coisa ou outra de tradução. Na época, eu ainda estava distante do universo corporativo das soluções linguísticas, mas tudo que a gente vê em tradução na faculdade é muito voltado para teoria e tradução literária. Eu posso estar muito enganado, né? Tem o Luiz aqui que fez um curso específico, né? Uma graduação, talvez seja o único aqui na sala que tenha feito uma graduação em tradução e interpretação. Acho que o Luiz, de repente, pode falar um pouco aí dessa experiência, não sei se ele está aí, e eu não sei como é que é o curso de graduação nessa área, né? Acho que é um dos poucos que tem no Brasil. Ele fez lá na Uninove, aqui em São Paulo, e aí eu não sei como é que funciona o curso, mas na faculdade eu achei bem teórico e muito voltado para a tradução literária, que infelizmente é uma das mais trabalhosas e a menos rentável, né? Mas é isso. Muito bom. Então, a Meg está perguntando, Walter, se você já teve algum problema com a agência ou cliente direto. Acontecem problemas, inclusive tem uma história muito boa para contar, que eu fiz uma tradução de inglês para espanhol, mas o cliente final ele não falava espanhol. Ele provavelmente era um contratado da empresa, ele não falava espanhol, e eu entreguei o documento, aí uns 2 dias depois tive uma reclamação muito grande do cliente, dizendo que o trabalho ficou horrível, que estava péssimo, que ia mandar refazer, que não ia pagar. E eu fui olhar o que aconteceu. E eu descobri que ele tinha feito uma back translation, que é o quê? Ele pegou o documento que estava em espanhol, que eu traduzi do inglês, e colocou no Google Tradutor. E ele queria que o resultado fosse idêntico ao original. Mas se fosse o caso, era só ter botado no Google Tradutor, né? E claro que nunca vai ficar, e nunca ficou. E eu expliquei isso para a agência, e a agência explicou isso para ele, não tive nenhum problema mais. Depois disso, eu fui pago normalmente. Então, creio que ele percebeu que ele estava falando uma coisa que não existe, né? Basicamente, esse foi o problema, assim, mais grave que eu tive, que na verdade nem foi um problema, né? Foi só Foi só questão um mal comunicativa. entendido que foi logo resolvido, é isso? Isso.
Mas você já perdeu clientes por outros motivos ou eles deixaram de contratar? Não, eu nunca perdi um cliente por ser um trabalho ruim, não, se for o caso, assim, nunca perdi por isso. Eu já perdi cliente porque não conseguia mais aceitar a tarifa dele, por exemplo. Porque você conseguiu clientes que pagavam melhor. E quais são Isso. as tarifas que você, quando surge um novo cliente, quais são as tarifas que você está experimentando Eu cobrar? experimento assim, acima de 35 centavos por palavra. Pelo menos isso. Então, todo cliente novo que chega, você fala 35 centavos de real ou mais. Você vê a cara do Assim, cliente normalmente em inglês, né, eu fiz o câmbio aqui, mas normalmente é isso que eu tento fazer, assim, 7 centavos, de quando dólar, eu tento né? o cliente novo. Uhum. Isso. A Águeda está perguntando quantos idiomas você fala. 3, né, português, inglês e espanhol. Assim, japonês eu entendo muito bem, mas eu não considero porque eu não falo direito, então eu nem considero. Nem com essas palestras de japonês no Poliglota você não aprendeu nada, Walter? Não, Ah, então, a gente entende bem, só que, cara, a estrutura é totalmente diferente. Agora, se eu faço assistir um desenho infantil, eu entendo normal. é mesmo, cara? O João Paulo, inclusive, até se espantou, porque o filho dele estava assistindo, eu falei para ele. Pois é. Às vezes o pessoal acha estranho, mas é porque eu sempre gostei muito. Mas o filho do João Paulo estava assistindo um desenho japonês. Isso. E aí, sem legenda, sem nada, sem dublagem. Não, legenda em japonês, né? Mas dava para entender, sim, normal. Aí tu inventou lá que era alguma coisa, ele acreditou, foi? Não, eu entendo de fato. E aprendeu japonês com quem? A Águeda está Então, perguntando. foi como eu disse, japonês eu não nem considero porque eu nunca estudei tanto assim de fato. Foi mais uma questão de consumir conteúdo, né, da cultura japonesa. Ah, a versão você cobra mais caro quando está traduzindo para idioma estrangeiro? Porque você falou aí mais de coisa que você traduz é mais para inglês e para espanhol e, né, É. do que para Não cobro português. mais caro, não. Eu cobro a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem essa não. Podia ser, né? Mas aí depende do cliente, não tem muito essa de... Porque na minha cabeça, se ele quer pagar mais caro por exemplo, fazer uma versão para inglês, ele vai contratar um americano. A Adriane está perguntando que ela disse que percebeu que a pegada da maioria é tradução de freelancers. Gostaria de saber sobre o tradutor fixo para uma empresa. O que vocês acham desse ramo? Seria interessante para iniciantes? O que é que você acha, Walter? Então, eu acho que é uma boa ideia para quem tem um sistema que funciona melhor, assim, no sentido mental, de um trabalho fixo. Porque, infelizmente, não é todo mundo que consegue ter essa ideia, nossa, eu tenho que toda vez conseguir meu próprio cliente, eu tenho que trabalhar e prospectar e tal. Então, muita gente não gosta disso. Passando aqui e muita gente prefere ter um emprego fixo. E com isso, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, mas né, no quesito salário é muito baixo. Assim, os que eu já vi, assim, o mais alto eu acho que foi R$ 4.000, assim, para ser um trator fixo. Para ser um tradutor fixo, eu falo logo que realmente é bem menos do que você conseguiria como freelancer. É, tipo, incomparavelmente Agora, menos. se você quer ser tradutor fixo e também fazer freelance, aí já é realmente uma decisão pessoal. Mas aí você vai ficar muito tempo na empresa e vai ficar um mínimo tempo Vai ficar livre traduzindo. desgastado, com certeza. Você vai trabalhar 2 horas por dia como freelancer e vai ganhar mais do que 8 horas por dia no fixo, mas basicamente vai ser assim. Então, assim, pessoal, Provavelmente. para quem não sabe, o trabalho de tradutor freelancer é muito mais rentável, porque você tem muito mais clientes, uma variabilidade maior, clientes estrangeiros e tal, do que você trabalhar fixo para um lugar e provavelmente será no Brasil, provavelmente vai pagar 10 vezes menos ou 5 vezes menos do que os estrangeiros. Então, realmente não vale muito a pena, não. O Renato está perguntando se você faz legendagem, o que acha desse ramo e quais assuntos você mais gosta de traduzir. Legendagem eu já fiz algumas vezes, mas eu acho muito trabalhoso. Ah, eu fiz mais transcrição, assim, transcrição eu fiz um bocado, assim, né? Inclusive médica, e também de desenho, por exemplo, eu fiz transcrição para desenho animado. A Deia tem uma pergunta. Pode falar, Deia. Não, eu só queria comentar com relação à tradução, a trabalhar fixo em uma agência. Já vi relatos de pessoas que começaram assim
para adquirir experiência, porque R$ 4.000 um tradutor só vai conseguir pegar a partir de 1 ano de profissão. Então, de repente, se ele consegue fazer isso, dá para começar e é um aprendizado. Já ouvi alguns relatos assim. E a outra coisa que eu queria dizer com relação à legendagem, aproveitando aí que eu vi a pergunta enquanto eu levantava a mão, legendagem, você vai encontrar clientes que pagam muito pouco, né? No Brasil, infelizmente, não é uma vertente muito reconhecida e recompensada, mas fora daqui, principalmente na Europa, você encontra tarifas maravilhosas e é uma questão mesmo de prospectar. É verdade, bem observado aí. Em relação a trabalhar fixo em agência, eu me lembro agora do André Ribeiro, né, que vocês já devem ter visto as palestras dele no Poliglota 2020 e 2022. O André é um tradutor lá de São Paulo, altamente bem sucedido, e nos seus primeiros anos ele trabalhava fixo para uma agência lá de São Paulo. E depois ele resolveu, não, agora eu vou virar freelancer. E aí bombou, né? Mas assim, os primeiros anos dele foram fixo e ele aprendeu muito, falou que aprendeu muito e tal. Então é isso mesmo. Acho que a gente já passou aqui de 1h07 já de palestra. Não sei se tem mais alguns comentários aí para a gente já ir quase encerrando aqui. Oi, pessoal, eu queria só fazer um comentário rápido, porque a Raquel falou que o Walter ajuda muito ela, e a Dea já me ajudou muito, né? Já precisei de uns socorros dela e ela foi providencial, assim, eu estava apertadíssimo com uma agendagem para a Europa, o pessoal lá da Inglaterra, e queria fazer esse agradecimento aqui mais uma vez, né? E dizer, né, que na profissão, né, de tradutor especificamente, a gente está apertado, não tem por onde correr, tem que correr para quem está ali para ajudar a gente, e é assim, né? Conseguir parceiros e amigos para poder, quando a coisa apertar... E pessoas de confiança, né? Muito Exatamente, exatamente. E ideia, né? Ideia e uma equipe que conseguiu para a gente, me ajudou bastante recentemente, acho que em fevereiro, janeiro, alguma coisa assim. Então era só isso, seus comentários interessantes. Legal. E já que estamos falando da DEA, tem uma pergunta aqui para a DEA do Rafael Cerutti. Olha aí, vamos mudar o foco agora da... Quais seriam essas tarifas de legendagem de empresas europeias, DEA? O Rafael está querendo saber. Respondi no chat, mas assim, eu tenho uma cliente que me procura pelo menos uma vez no mês e que paga 8 libras por minuto. É muita grana. É muito bom, viu? É muita grana. Mas é business, na verdade é corporativo, e a dica quer ser legendista ou legendador e ganhar bem, dá uma fugidinha do entretenimento, porque assim, é muito legal, é sedutor, é o argumento de todo mundo, né? Vem trabalhar com seus filmes e séries favoritos e tal. É a área mais escravizada e com a cadeia muito mais longa, né? Entre o produtor e o consumidor. Então, a gente fica ali pegando uma mordidinha só dessa fatia. Agora chega uma corporação e diz assim, minha amiga, eu quero você legendando as lives que a gente faz semanalmente com a nossa equipe. Eu tenho uma empresa que faz isso. Então, aí é outro papo, é outra tarifa. Mesmo no Brasil, chega a R$ 30 o minuto, 35, né? Enquanto que você vai fazer entretenimento, você vai pegar 8, R$ 10 no máximo por minuto de tarifa, quando não menos. Ou 10, só uma curiosidade, você falando aí da questão da indústria do entretenimento, mesmo a Netflix, ela paga esses valores, né? A gente imaginando essas Então, a Netflix internacional, a Netflix, na verdade, ela não trabalha direto, ela trabalha com vendors, né? O mais famosinho deles para a gente é a Azul. A Azul hoje paga $3 o minuto. Então, dá, mas no corporativo você vai ganhar 2 vezes mais. Entendi. Então, uma coisa que eu percebo que às vezes... Não, pode falar. Não, você ia perguntar para a Débora. Não, é que eu ia falar que às vezes eu percebo que a pessoa que traduz, ela parece que não vê a imagem, né? O vídeo. Que às vezes tem um contexto e não pega, né? Não assiste o vídeo do negócio. Você diz no corporativo? Não, no entretenimento. Ah, tá.
Assim, eu confesso que eu não me dei bem na área de entretenimento, eu acho tudo muito difícil de traduzir, porque eu sempre fui da área de negócios, então meu inglês é muito quadradinho, né? Então a coisa de pegar gírias e idioms, isso não é para mim. Eu acho que eu comecei um pouco velha também, então eu deixo isso para o pessoal jovem que faz isso super bem. É super competente para tal. Vamos deixar isso aí para o Walter, então. Ei, pois é, mas esse negócio de tradução de corporativa, né? Eu mesmo consegui um cliente no ano passado, da área farmacêutica, e eu estava cobrando $12 por minuto, às vezes 15, e ele pagava de boa, entendeu? Paga de boa. Gente, a gente tem que arriscar mais, viu? Eu pensei, porque eu estava com um cliente italiano, era de entretenimento, mas eles estavam com cara assim, porque eu pedisse, eles iam pagar. E eu pedi só, acho que uns, não sei se foi 5 ou foi $7. Pô, eu bestei demais, porque eu pesquisei com o pessoal e o povo só me dando aqueles valores baram. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu preciso atender esses clientes, porque eu já tinha feito um job de interpretação que eles pagaram ali razoável, né? Também não foi horrores, não tinha que ter sido pelo menos o dobro, mas não foi. Mas não foi ruim também. Aí eles vieram com os negócios dos vídeos, assim, não era para legendar ali no software, era para traduzir o script mesmo, né? Automático, e você deixando mais curtinho lá, e depois eles iriam se virar para legendar. Mas aí eu bestei, porque eu vi nos depoimentos de vocês, mas se eu tivesse dito assim, 10 euros, 12 euros, acho que eles tinham pago, sim. Porque não era tanta coisa, né? Acho que eram uns 20 minutos de vídeo no total. Uma pergunta da Cida, esses clientes de legendagem também se encontram no Prós? Eu acho que a gente tem que fazer uma live depois só de legendagem, viu? Mas, assim, esse meu cliente do ano passado, da indústria farmacêutica, ele começou como um cliente para fazer um evento, como intérprete, depois ele começou a me enviar uns PowerPoint para traduzir, depois ele começou a me enviar uns vídeos para legendar e para transcrever. Então, quer dizer, um cliente que virou um bocado de coisa. Consegui no Prós, sim. E no Prós aparece, sim, com certeza aparece lá, né? De tudo. Ah, pessoal, já são 8h13, eu acho que já estamos aqui no final da nossa live, né? Últimos comentários, última mensagem aí, Walter. Qual a mensagem que você deixa para esses jovens tradutores? Olha, a mensagem principal é: se você quer, você gosta, não só pelo dinheiro, mas você gosta realmente, se você quer entrar nisso, prospecção é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. E, infelizmente, você vai mandar 100 e-mails, 20 vão te responder, 5 vão te mandar teste e um você vai passar. Ou então, 5 você vai passar, mas eles não vão te mandar trabalho. Então, realmente é uma persistência muito grande ao longo de anos e anos para você se estabilizar. E essa é a minha mensagem: você não pode desistir. Eu não desisti e eu estou até agora em pé. Então, prefiro que mantenha assim e eu com certeza vou continuar. E espero que vocês também. Beleza, Walter, massa. Então, galera, obrigado aí pela presença, foi ótimo. Deu quase 40 pessoas aqui ao longo desse tempo. Gabriel tá ali, tô vendo agora. Então, até mais, pessoal. Valeu, Walter, e a gente se Tchau, vê aí tchau. nos grupos. Até, Tchau. muito bom, Valtinho, valeu. Até mais, Tchau, tchau. pessoal. Prazer. O resto, eu não conhecia.